Olá a todos vocês, estamos aqui reunidos para uma aula de geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que nós estudaremos aí na nossa aula 22. Gente, na nossa aula 22, nós teremos aí a revisão e, posteriormente, a nossa avaliação. Então, vamos agora para o momento da nossa revisão. Nós iremos revisar algumas situações que vocês estudaram aí durante a nossa unidade, tá bom? E o primeiro deles, gente, vai ser sobre a formação do espaço econômico brasileiro, porque a gente sabe que o território brasileiro, ele passou por diversas transformações. E essas transformações vieram principalmente com a chegada dos europeus, mas principalmente os portugueses, que aqui chegaram, né, através ali no período das grandes navegações, e nesse período das grandes navegações, eles estavam em busca de riquezas, tá? E essas riquezas, gente, eles tinham que levar para o seu rei, então eles realmente saíam em busca de novas terras. Porém, a gente sabe que quando eles chegam aqui, já existiam os povos tradicionais, os indígenas que já aqui habitavam. Então, com o passar do tempo, foram ocorrendo diversas transformações. E essas transformações acabaram formando esse espaço econômico brasileiro, né? Que durante aí a sua formação territorial, gente, o Brasil passou por diversas fases econômicas que acabou contribuindo para moldar, né, tanto aí a sua história, né, a geografia econômica principalmente, até chegar ao que nós temos atualmente, tá? E a partir de 1530 é que realmente vai ser efetivada aí a ocupação ocupação portuguesa, na verdade, né? Por quê? Vai ter o descobrimento do Brasil, no caso, né, em 1500, com a chegada ali dos europeus, principalmente os portugueses. Porém, eles só chegaram ali para conhecer o espaço. Após 30 anos é que realmente vem o pessoal lá do rei, né, para começar a realmente ocupar por essas tentativas de exploração do território. Então, é nesse período que realmente começa. Então, cada porção do território acabou se desenvolvendo por meio de quê? De diferentes atividades econômicas que foram surgindo, porque tudo era novidade para os portugueses. Então, eles começam realmente ali a explorar. E isso vai acabar formando, né, esse espaço, e esse espaço ele acaba influenciando na parte econômica até os dias atuais, e é o que nós iremos relembrar. Tá bom, gente? Então, olha só. A gente vai estudar aqui no século XVI, vamos ter o quê? A atividade econômica muito importante nesse período, né? Que vai ser a exploração do pau-brasil. Tá bom? Essa exploração do pau-brasil vai ocorrer no litoral brasileiro, até por conta da chegada dos portugueses pelo litoral, né? Atravessaram aí o Oceano Atlântico até a chegada dessas terras. E essa faixa litorânea, que acabou, né, sendo bastante explorada, como vocês podem observar na imagem, vai desde da Paraíba, que até então não era conhecido como Paraíba, mas a gente fala Paraíba porque a gente sabe onde está situado, né? Então, pega essa faixa litorânea desde a Paraíba, no Nordeste brasileiro, vai descendo até o quê? O Rio de Janeiro, gente. Então, a gente observa que toda essa faixa litorânea realmente foi explorada pelos portugueses, com a exploração do pau-brasil, que chama muito a atenção dos portugueses por conta da coloração que o pau-brasil ele apresentava. Então, isso realmente chamou muita atenção, porque isso na Europa não existia naquele período. Então, realmente era novidade. E isso acabou chamando cada vez mais a atenção dos portugueses, que acabaram atraindo cada vez mais pessoas para virem
para o território que hoje é o Brasil, né? Então, além, né, do pau-brasil, uma outra atividade econômica nesse período, com o passar dos anos, tendo essas atividades, uma outra exploração que se teve, que também acabou ajudando nessa parte econômica, vai ser a da cana-de-açúcar. Então, olha só, a atividade econômica do Brasil, o ciclo da cana-de-açúcar. Então, essa atividade econômica do Brasil, gente, com o ciclo da cana-de-açúcar, vai ocorrer principalmente na região Nordeste. Nesse período também, a gente verifica que começa o quê? A formação de latifúndios. Os latifúndios, gente, são grandes áreas que acabam pertencendo somente a uma pessoa e acaba fazendo atividades ali, né, de agricultura, de pecuária, e nesse período o que estava chamando a atenção? O cultivo da cana-de-açúcar, principalmente na região Nordeste, tá? Agora, essa atividade, gente, teve o trabalho com pessoas escravizadas que foram trazidas da África, tá? Isso também acaba sendo influenciado por fatores naturais, no caso, o clima tropical, que acaba favorecendo o cultivo da cana-de-açúcar. O solo fértil, né, que vai ser o massapê, muito utilizado nessa região, que acaba também ajudando no cultivo da cana-de-açúcar. A proximidade com o mar, gente, levando, né, lá para a Europa, via transporte aí que era usado para levar os açúcares, né, aos mercados europeus e receber aí os escravizados vindos da África. Então, tudo isso acabou favorecendo ao aumento desse cultivo. Porém, vai ocorrer uma decadência aí da produção canavieira no final do século XVII. Quer dizer que parou, professora? Não. Até os dias atuais é um dos principais cultivos do território brasileiro. Porém, nesse período do século XVII, houve uma certa decadência por conta dos fatores, principalmente, da sua exploração. Já no século XVII, o que vai ocorrer com essas atividades econômicas? Uma outra atividade econômica, né? Além da produção da cana-de-açúcar, ocorrendo em algumas áreas do Sudeste, né, no século XVII, uma outra atividade econômica também no território brasileiro, gente, vai ser a exploração das drogas do sertão. Então, olha só, gente, no século XVII, nós tivemos aí as atividades econômicas do Brasil que também ajudaram muito no desenvolvimento econômico. No caso, a produção de cana-de-açúcar, tá? Em algumas áreas do Sudeste, saindo lá do Nordeste somente, por conta da decadência que estava ocorrendo nessa região, tá? Porém, começam também a se desenvolver na região Sudeste. A drogas do sertão também vai ser outra atividade muito importante nesse período, né? Com a utilização das drogas do sertão, gente, que vai ser esse conjunto aí de especiarias da Amazônia, né? Como o guaraná, o urucum, o cravo, a canela, o cacau, a castanha do Pará, que hoje é chamada de castanha do Brasil, né? E a pecuária bovina, que foi introduzida em terras que hoje pertencem a Pernambuco e à Bahia. E aí a gente pode já observar algumas imagens, né, das drogas do sertão. Então, aí a gente pode observar essas imagens das drogas do sertão, né? O cravo, a canela, o urucum, mas também a atividade da pecuária, que foi muito importante aí para esse desenvolvimento econômico no território brasileiro. Já no século XVIII, a expansão da pecuária vai ajudar também, né, a sair somente ali do litoral e ir para a parte central do Brasil. Então, a expansão da pecuária, né, os bovinos eles eram usados no abastecimento alimentar e também para atração, para levar mercadorias para outros lugares. Mas, além da expansão da pecuária, que acabou desenvolvendo também bastante o território brasileiro, a mineração também no interior do Brasil, né? As bandeiras começaram a achar ouro e diamantes, tá? Em quantidades significativas no interior aí da colônia, porque o Brasil, nesse período, ainda era colônia, tá? Especificamente nas regiões de Minas Gerais, Goiás e do Mato Grosso, tá? Então, nesse período, começa essa expansão na parte central do território brasileiro, com a expansão
da pecuária e com a atividade da mineração. Nesse período também, gente, vai ocorrer uma transferência de capital colonial. Antes era Salvador, onde tudo se iniciou, a capital, Salvador, e foi para o Rio de Janeiro em 1763. Nós podemos ver essas duas imagens, onde mostra para a gente, né, o período aí de Salvador, que era a capital, porém sendo transferida para o Rio de Janeiro, marcando também esse período aí do século XVIII. Já no século XIX, vamos ter uma atividade econômica também muito importante no território brasileiro, que vai ser a cafeicultura, gente. A cafeicultura vai marcar muito a região sudeste, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, tá? Que acabou atraindo muitos imigrantes estrangeiros e contribuiu para o povoamento dessas áreas cafeeiras, tá? Para o quê? Para o crescimento urbano, até por conta de o território brasileiro ele ser predominantemente agropecuário, tá? Então, essas atividades começam a ocorrer da cana-de-açúcar, da pecuária, da parte também da mineração, né, para o interior do Brasil, começa a desenvolver cada vez mais a região do Brasil, as regiões saindo do litoral, indo para o interior, tá? Então, a cafeicultura também vai ser um marco muito importante para a região sudeste, porque vai ocorrer uma mudança, né? Tendo a cafeicultura como a principal atividade do Rio de Janeiro e de São Paulo, nós vamos observar que vai ter esse processo de sair somente daquela parte de agricultura e pecuária, né? Começa esse processo de manufatura, tá? Com o processo posteriormente de industrialização. E isso vai ocorrer o quê? O processo de urbanização, tá bom? Então, também vamos estudar aí sobre a cultura do cacau e do algodão. Nesse período também, gente, vamos ter uma outra atividade importante, que vai ser a cultura do cacau e do algodão. Isso vai ocorrer principalmente no Nordeste, no sul da Bahia. Mas também teremos aí a extração de látex, gente, na Amazônia, na nossa região, que acabou desenvolvendo bastante aqui a Amazônia, tá? Para a fabricação de quê? De borracha, que isso acabou atraindo também populações do Nordeste, do território, né? E também do território estrangeiro, tá? Então, a gente observa aí também a importância dessa atividade econômica, a extração do látex na Amazônia. Mas a Amazônia, quando a gente fala de Amazônia, né? O que a gente pensa aí? O que acaba desenvolvendo na Amazônia? Gente, a Amazônia ela vai estar dividida em Amazônia legal e a Amazônia internacional, que a gente tem que entender e não confundir, assim como a região norte. Nós vamos observar esses 3 mapas aí. E esses 3 mapas, gente, mostra pra gente o primeiro mapa, a Amazônia legal, tá? Então, olha só. Na verdade, o primeiro mapa mostra pra gente a Amazônia internacional. Nós podemos observar os países da Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Guiana, Suriname, Guiana Francesa. Aqui, gente, nós podemos observar 3 mapas. A Amazônia Internacional, a região norte e a Amazônia Legal, tá bom? No mapa 1, a Amazônia Internacional, nós podemos ver os países que fazem parte, né? Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Além de nós termos o conjunto aí dos estados brasileiros que fazem parte da Amazônia Legal, formando aqui a Amazônia Internacional. Mas também teremos a região norte, gente. A região norte vai ser formada por 7 estados, né? No caso, o Amazonas, Roraima, Rondônia, o Acre, o Amapá, o Pará e o Tocantins, tá? Vocês não podem confundir, ok? E a Amazônia Legal? A Amazônia Legal vai ser formada pelos estados da região norte, né? Mais Mato Grosso e o Maranhão, tá bom? Mas além de nós estudarmos, né, sobre a Amazônia Internacional,
a região norte, a Amazônia Legal, nós vamos observar que isso tudo acaba influenciando no desenvolvimento econômico, tá? Da região norte, da Amazônia de um modo geral e até mesmo da Amazônia Internacional, por conta das atividades que são realizadas. Em relação à região norte, com a atividade da extração do látex, gente, a gente também vai estudar e relembrar sobre o primeiro ciclo da borracha. O primeiro ciclo da borracha, gente, a gente observa que o ciclo da borracha, né, teve o seu auge aí entre o período de 1880 a 1910. As principais regiões produtoras dos estados do Pará, do Amazonas e do Acre vão se desenvolver bastante. E aí nós temos uma notícia, né, do CMA News. O Brasil exporta toneladas de borracha para as fábricas de automóveis norte-americanas, e isso realmente ajudou muito no desenvolvimento. Então, o Brasil passou a exportar toneladas de borracha, principalmente para as fábricas de automóveis norte-americanas, tá? Mas a região da Amazônia Legal, gente, ela acabou sendo responsável pela produção de 2/3 de toda a borracha consumida no mundo, tá? Isso tudo aí no período do primeiro ciclo da borracha. Agora, um dos fatores que acabam marcando bastante, né, esse primeiro ciclo da borracha vai ser a migração de nordestinos, que realmente acabou chamando muito a atenção dos nordestinos. E isso vai fazer o processo aí de uma expansão urbana, com grandes cidades como Manaus e Belém, que concentraram aí os frutos de todas essas riquezas. E até hoje a gente observa muito, né, esse marco aí do primeiro ciclo da borracha no estado do Amazonas, principalmente na capital, Manaus. Mas a questão do Acre, como é que fica a questão do Acre? Gente, em 1903, o governo brasileiro ele negociou com o governo boliviano, até por conta de o Acre não pertencer ao Brasil nesse período. Então, o Brasil ele acaba negociando com a Bolívia, adquirindo o controle do Acre e acaba construindo o quê? A ferrovia Madeira-Marmoré, com o Tratado de Petrópolis. Porém, né, essa construção aí ela não foi muito adiante, não, tá? Porém, o Acre até hoje pertence ao Brasil. Já o segundo ciclo da borracha, que vai ocorrer aí na década de 1910, gente, a produção da borracha, ela acaba entrando em decadência. Isso porque o quê? A borracha brasileira, ela acabou encontrando concorrência no mercado internacional por conta da borracha asiática, produzida por ingleses e holandeses, que era de boa qualidade e mais barata do que a nossa. Com isso, gente, a borracha asiática ela tomou aí o mercado, tá, realmente do território brasileiro, e em 1915 já realmente dominava o cenário internacional. Por conta da Segunda Guerra Mundial, um novo ciclo da borracha vai acontecer aí entre 1941 e 1945, porque os Estados Unidos eles precisavam de grande quantidade de material para sustentar aí o seu esforço de guerra. Depois que a guerra se encerrou, em 1945, esse segundo ciclo também foi finalizado, mas acabou ajudando no desenvolvimento da região, principalmente aqui da região norte, por conta do Pará e também do Amazonas, mas, além disso, também o Acre, que estava nesse processo de integração. Então, realmente, o ciclo da borracha acaba ajudando muito, né, todo esse desenvolvimento. Agora, como é que ocorre a integração da região amazônica? A integração da região amazônica, gente, vai ocorrer entre o período de 1964 e 1985, tá? Onde ampliaram-se aí as ações de ocupação da Amazônia. Agora, quais foram as principais medidas tomadas pelo governo, né, que acabaram aí se destacando? A construção de rodovias, o incentivo à instalação de indústrias e a criação da Zona Franca de Manaus, tá?
E isso vai fazer com que tenha aí a criação da SUDAM, que vai ser a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia Legal. E isso acaba ajudando no processo de quê? De realmente habitar a região norte do Brasil, a Amazônia principalmente, além da região centro-oeste. Porém, essas construções de rodovias, né, realmente chamar indústrias para se instalarem na região norte, vai ser um dos principais marcos para realmente integrar essa região. Agora, o plano que vai ser criado, o Plano de Integração Nacional PIN, com a sigla, né? Em 1972 foi lançado pelo governo de Emílio Médici, tá? O Plano de Integração Nacional. Isso vai ocorrer o que? A implementação desse plano, que se iniciou com o quê? Com a construção da rodovia transamazônica, conhecida BR-230, que vai sair lá da região nordeste do Brasil, tá? No município de Cabedelo, no litoral da Paraíba. Olha só aí a imagem. Através dessa imagem, a gente pode observar onde que começa a transamazônica da rodovia BR-230, lá na Paraíba, tá? Que acaba passando, né, pelo município de Lábrea, no Amazonas. Tinha-se essa intenção de realmente integrar o Nordeste com o Norte brasileiro, pegando essa parte de leste para oeste, tá? E tem em torno aí de 4.223 quilômetros de extensão. Nós podemos observar melhor através do mapa, né? Essa estrada, gente, essa rodovia aí que teve o seu início, porém ela nunca foi finalizada, tá? Olha só, o que ligaria, né, a região do território brasileiro, gente. Olha só o que estaria integrando aí essa BR-230 se tivesse realmente a sua finalização, tá? Esse trecho de Lábrea para Benjamin Constant nunca foi finalizada, tá? Nunca realmente foi construída aí da BR-230. E vamos ter aí esse percurso da rodovia transamazônica com algumas áreas que realmente é quase impossível trafegar, tá? Porém, teve esse início aí, quem sabe futuramente nós não tenhamos essa integração total. Agora, além da Transamazônica, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, SUDAM, né, foi criada aí em 1966, gente, com o objetivo de incentivar projetos agropecuários, projetos madeireiros e também de exploração mineral aí na região, tá certo? E isso vai ajudar com o quê? Com a expansão da fronteira agrícola, né? Com a abertura das rodovias e os incentivos governamentais. A Amazônia ela começou a atrair principalmente grandes produtores de carne bovina e de soja, porém acabou gerando aí grandes impactos ambientais por causa do desmatamento. Então, na década de 1970, desmatar a floresta para criar gado era uma ação incentivada pelo governo federal, tá? E isso vai fazer com que várias áreas, principalmente lá de Rondônia, né, pega muito também a parte ali da parte sul do Pará, da parte sul do Amazonas, que acabou tendo essa atividade, tá bom? Com a expansão, principalmente para ocorrer nesse período com a agricultura e a pecuária. Tá certo, gente? E isso analisando essas características desse processo da Amazônia, o desenvolvimento econômico. Mas também não podemos esquecer de estudar sobre a população brasileira, gente. Através do censo de 2022, né, o crescimento populacional que acaba ocorrendo no território brasileiro, onde nós teremos a maior e a menor população, tá? A maior população vai estar localizado na região sudeste e a menor população vai estar localizado na região centro-oeste, tá? Agora, além disso, a gente também observa dois estados, né, que acabam aí chamando muito a atenção, no caso São Paulo e Roraima, por conta da quantidade de habitantes também que se tem. São Paulo já chama atenção, né, por conta
da grande quantidade de habitantes, São Paulo capital, tá? Agora, Roraima, a gente observa também que tem um poder de desenvolvimento muito grande, porém, a maior parte da população vai estar sendo atraída, né, para habitar essa região que ainda também ocorre essa escassez de população. Então, a gente observa, né, que a região sudeste vai ser a mais habitada, a região centro-oeste, a região norte acaba tendo menor quantidade, tá bom? E a distribuição da população do território brasileiro, tá? O Brasil, ele é um país populoso, porém ele é pouco povoado. Professora, como assim? Um país populoso, pouco povoado? Por conta, gente, da quantidade de habitantes que se tem no Brasil. A população absoluta é de 203 milhões de habitantes. Isso de acordo com o IBGE 2022. E a área territorial do Brasil, o território brasileiro, gente, ele é bastante extenso, com 8.510.000 quilômetros quadrados. Então, como é que te faz para calcular essa densidade demográfica? A gente pode observar aí através desse cálculo que pega a população absoluta daquele local com a área em quilômetro quadrado. O território brasileiro, ele tem 203.080.753 habitantes, enquanto a sua área é de 8.510.417 quilômetros quadrados. Se a gente pega um, divide pelo outro, a densidade demográfica vai ser de 23,8 habitantes por quilômetro quadrado. Então, vocês podem imaginar o território brasileiro tendo toda essa extensão territorial, né? E tendo somente em uma área de quilômetro quadrado 23 pessoas, então, por isso que acaba sendo pouco povoado, porém, é bastante populoso por conta de ter 203 milhões de habitantes. E essa distribuição da população brasileira por sexo, a gente pode observar através desse gráfico, tá? Que é dado aí para a gente, onde as mulheres serão aí que está em lilás e os homens são os que estão em azul. Então, a gente observa que o marco das mulheres vai estar sempre a mais do que o dos homens, né? Começando aí no período de 1970, as mulheres já eram mais que o homem, né? 46,8, enquanto o homem era 46,3. Em 1991 já tem um salto para 74,3 de mulheres, né? E 72,5 para homens. E já no período aí de 2010, teremos aí mulheres para 97,3, já os homens 93,4. E em 2022, ainda a quantidade de mulheres é maior do que o de homens, né? 104,5 mulheres e 98,5 homens. Então, a distribuição da população brasileira, né, vai estar dividida desse jeito por sexo. Já por idade, né, a gente observa que, através do censo de 2022, vamos ter mais idosos acima de 65 anos e menos crianças, que até 14 anos. A população masculina, ela é mais jovem que a feminina, e entre a população idosa houve maior concentração de mulheres. E isso a gente pode observar através desse gráfico, dessa pirâmide etária, né? Onde a base ela está ficando menor, está aumentando de adultos e está aumentando a de idosos. Agora, a distribuição da população brasileira em relação à renda, gente. De acordo com o PNAD, ela é contínua, tá? Então, o rendimento médio do brasileiro em 2021 é de R$ 1.484 e em 2022 foi para 1.586. Já o rendimento por regiões, o Nordeste tem a menor renda mensal, com 1.011. Já o Sul vai ter a maior renda, com 1.927. Acaba ocorrendo o quê? Uma desigualdade social, infelizmente. E a população do Amazonas, de acordo com o censo de 2022, nós teremos aí um número de habitantes com 3.941.613 pessoas, com uma posição aí sendo o 14º estado mais populoso. Os municípios mais populosos, Manaus, com 2.063 pessoas, Itacoatiara, com 103.598 pessoas. Já os municípios menos populosos, Japurá, com 8.858 pessoas, e Anamã, com 9.962
pessoas. E a distribuição da população amazonense, a densidade demográfica vai ser de 2,53 habitantes por quilômetro quadrado. E aí a gente observa que a quantidade feminina da população, ela vai ser maior que a masculina, e a população urbana vai ser de 79%, enquanto a rural vai ser de 21%. Além das características da população amazonense em relação a pessoas por cor ou raça. A branca, a preta, a amarela, a parda e a indígena. A maior quantidade vai ser aí a indígena com 2.711.000 aí aproximadamente, tá certo, gente? E assim a gente finaliza esse momento aí da nossa revisão.